Esse segredo me ajudou a multiplicar meu alcance no LinkedIn, transformar tudo isso em negócios e eu ainda virei professor do LinkedIn Learning. Nesse vídeo eu vou revelar qual é a ferramenta que eu uso para automatizar esse processo e como que eu uso ela. Então fica comigo até o final porque esse conteúdo vai te ajudar a ficar na frente no LinkedIn. Antes de te mostrar a ferramenta, eu vou te mostrar o que ela me ajudou a fazer. Aqui você está vendo o meu número de seguidores. No último ano eu dobrei meu número de seguidores, estou com mais de 60 mil seguidores, mais de 20 milhões de impressões, quase 4 milhões de pessoas, posts aí atingindo mais de 1 milhão. Me tornei professor do LinkedIn, está aqui o curso Inteligência Artificial para Líderes e dei centenas de palestras ao longo do ano, além de ter conseguido outros bons negócios super interessantes por conta da pessoa ter me conhecido no LinkedIn. Uma coisa que eu aprendi nesse mundo da rede social é que não dá para você simplesmente pegar o conteúdo de uma rede social e replicar em todas as outras. Por exemplo, uma época eu fiz tudo que eu fazia no Instagram, eu replicava para o LinkedIn, replicava para o TikTok, replicava para o YouTube. E hoje eu tenho uma estratégia diferente para cada rede social. O conteúdo que você vê no meu LinkedIn não é o conteúdo que você vê, pelo menos não no mesmo formato no Instagram e vice-versa. E isso só é possível considerando que eu sou uma pessoa só e além de vender e fazer esse marketing e produzir esse conteúdo, eu preciso fazer as entregas, né, dos projetos, das palestras, das consultorias, dos treinamentos. Eu precisei criar um sistema para cada uma das frentes. Então, eu tenho um sistema que olha muito o meu LinkedIn, um outro sistema que olha muito o Instagram e um outro aqui para o YouTube, que é o que você está vendo aqui funcionar. Esse sistema, eu digo, não só uma ferramenta em si, às vezes um conjunto de ferramentas integradas entre si e também integradas no processo de criação desse conteúdo. E agora eu vou mostrar para você qual é a ferramenta, minha ferramenta principal para o LinkedIn. Ela se chama Taplio. Aqui no meu guia inventormiguel.com você consegue ver a minha ficha técnica inteira dessa ferramenta. Aliás, não esquece de curtir esse vídeo e me seguir aqui no canal, beleza? E acessar sempre o guia do Inventor Miguel quando você quiser acessar alguma ferramenta de inteligência artificial. Por quê? Porque no Inventor Miguel você tem esse link aqui, visitar o website, e quando você acessa as IAs a partir desse link, você ganha descontos, créditos e acessos trials estendidos. Beleza? No caso, eu já tenho a minha conta no Taplio, então eu vou simplesmente fazer o login. Ele já está aqui na conta do Taplio logado. A primeira funcionalidade que eu acho incrível do Taplio é que ele já mostra para mim aqui, ó, com quem que eu devo me engajar. Então, todo mundo que curtiu o meu post, que engajou comigo, agora aparece aqui o comentário da pessoa e eu posso responder o comentário dela e o próprio Taplio me ajuda a gerar uma resposta para esse comentário. Se eu vim aqui em Smart Reply e ponho, por exemplo, que eu concordo, ele vai gerar um texto aqui dizendo que concorda. É fundamental manter a autonomia humana ao utilizar a tecnologia no dia a dia. É uma resposta que é coerente tanto com o conteúdo que eu postei, como com a mensagem que a pessoa colocou lá. A pessoa colocou aqui simplesmente based. E aí eu vou aqui e envio. Ó, esse aqui botou o chamado emborrecimento global. Eu venho aqui e vou discordar para fazer um contraponto. O Taplio gera uma resposta aqui para mim. Entendo sua preocupação, Carlos, e ela é válida no contexto do uso excessivo da tecnologia. Por outro lado, será que não podemos enxergar essas ferramentas como oportunidades para ampliar capacidades, desde que acompanhadas do senso crítico e autonomia? Gostei da resposta e vou enviar. Esse outro aqui comentou o seguinte: estamos a entrar numa fase de risco elevado existencial. Até quando vamos acreditar que não damos conta da vida sem uma máquina para pensar por nós? Acho que não vamos dar conta disso. Seremos impregnados até nos tornarmos insensíveis e inconscientes porque deixamos de pensar. Também vou fazer um contraponto nessa aqui. Você traz uma reflexão válida sobre os riscos da dependência excessiva de tecnologia. No entanto, acredito que esse desafio está em encontrar equilíbrio, integrando a IA como ferramenta sem abrir mão do senso crítico e da autonomia humana. Concordo, vou tirar esse no entanto aqui, não é necessário, e enviar. Vamos responder o último comentário aqui. Mais um aqui. Análise necessária, Miguel. O perigo não está na ferramenta, mas na transferência da nossa autonomia cognitiva para o algoritmo. Mas o roteiro, o feeling da retenção e da conexão humana continuam sendo 100% autorais. A tecnologia deve servir para escalar o que já somos bons e não para nos tornar dependentes dela em processos fundamentais. Quem terceiriza o pensamento perde a capacidade de liderar. É copiloto, nunca capitão. Gostei muito desse comentário. Eu venho aqui com concordar. Concordo plenamente. A autonomia deve sempre guiar o uso estratégico da IA. Aqui, em vez desses dois pontos, vou colocar uma vírgula e vou mandar. Todo dia eu passo um tempinho aqui engajando com as pessoas que engajaram comigo. Aqui embaixo ele já tem aqui 3
posts sugeridos para mim. Eu clico aqui em pegar sugestões, o Taplio vai ler o meu perfil ali e sugerir quais posts eu poderia fazer. Quando eu criei a conta no Taplio, a primeira vez que eu acessei, eu já conectei ele com o meu LinkedIn e ele já montou um perfil meu que eu pude editar. Ele sabe, por exemplo, que eu sou diretor de inteligência artificial, que eu posto conteúdo sobre isso. Ele já configurou tudo isso para mim e agora ele gera as postagens para mim, levando isso em consideração. E ele gera, inclusive, as respostas que ele gera que ele gerou nas postagens, essa que a gente acabou de ver aqui também, é o meu tom de voz. Ele gerou 3 posts para mim. Tem dias que eu olho para o tanto de hype em torno da IA e fico meio dividido. Por um lado, é incrível ver tanta gente curiosa, testando, explorando possibilidades. Por outro, tem uma ansiedade no ar, como se todo mundo estivesse correndo para não ficar para trás, mesmo sem saber exatamente para onde ir. O outro post aqui que ele sugeriu para mim, outro dia conversando com um amigo, ele me perguntou se eu realmente acredito que IA vai transformar tudo mesmo, ou se é só mais uma onda dessas que vai passar. Fiquei pensando, porque no fundo eu já vi muita tecnologia prometer mundos e fundos e no fim virar só mais uma ferramenta esquecida no fundo da gaveta. A resposta, acho, não está em seguir a onda, mas em aprender a nadar nela e, se possível, escolher para onde ir, mesmo que a correnteza puxe para o outro lado. Nem sempre é fácil, mas é aí que mora o desafio. Gostando de uma postagem, eu clico aqui em editar e postar, no caso eu gostei muito dessa, só que eu quero ela um pouco menor. Eu vou vir aqui e vou colocar aqui, ó, faça um texto menor, make shorter. Ele gerou aqui para mim. Outro dia um amigo me perguntou se eu realmente acredito que a IA vai transformar tudo ou se é mais uma moda. Parei para pensar, já vi muita tecnologia prometer muito e acabar esquecida, mas a IA é diferente, não é só automação, é uma mudança na forma de pensar, aprender, decidir. Isso assusta, muitos fingem que entendem, mas na verdade estão perdidos. Eu também sinto isso às vezes. O ritmo é rápido, mas no fim as perguntas continuam. Como criar valor? Como resolver problemas reais com tecnologia? Acho que não basta seguir a onda, é preciso entender e nadar, né? Aprender a nadar nela. E se der certo, escolher o rumo. O desafio está aí. Eu clico aqui em Edit Post, ele joga já ela aqui para o lado. E agora eu venho na parte de mídia. E na parte de mídia eu vou gerar uma imagem. Eu abro aqui o Gemini do Google e peço para ele criar um gráfico, uma charge, uma imagem para ilustrar minha postagem. Eu vou dar o seguinte prompt para ele. Marcar ele aqui para gerar a imagem e dar o seguinte prompt. Eu quero que você transforme o texto a seguir numa charge, no formato de charge, onde eu estou falando a mensagem central aí dentro desse texto num balãozinho, meio que parecendo desenhado à mão, estilo charge mesmo. Ele gerou essa bela charge aqui, onde tem aqui meu rosto falando não basta seguir a onda, a gente tem que aprender a nadar nela e, se der, escolher o rumo. Vou usar essa imagem aqui, fazer o upload dela aqui. Está aqui feita, eu clico aqui para ver como é que vai ficar o post na versão web, como é que vai ficar o post na versão mobile. Outro dia um amigo me perguntou se eu realmente acredito que a IA vai transformar tudo ou se é só mais uma onda. Ok, gostei da imagem, gostei do texto e eu clico aqui em agendar postagem. Ele está me lembrando aqui que eu posso fazer algumas configurações que aumentam o engajamento e o poder da postagem. Eu vou configurar essas opções, são os boosts, tá? Primeiro é preview de URL, mas eu no caso não tenho nenhuma URL, então não faz diferença eu deixar isso aqui marcado. Vou deixar um comentário agendado, ele já deixa aqui o meu último comentário. Aprenda comigo, tudo que é importante de IA, no link aqui, o link do MBA da Exame. Eu vou botar para ele postar esse comentário 5 minutos depois de fazer a postagem. Eu posso configurar um auto-reply, as 10 pessoas, primeiras pessoas que responderem, receberem uma determinada resposta. E eu posso também configurar um auto-DM, ou seja, todo mundo que curtir ou comentar no meu post, receber uma mensagem minha. Eu não vou usar essas funções agora. Posso também publicar diretamente no X, mas também não vou usar isso. Configurei tudo o que eu queria aqui e vou clicar em agendar postagem. Quando eu clico em agendar postagem, ele cai bem aqui no meu calendário de postagens. Repare que eu tenho até o dia 23, né? Hoje é dia 19, eu tenho até o dia 23 postado. Ele já criou aqui 2 slots de tempo para cada dia, que são os meus melhores horários de postagem, e ele automaticamente coloca aquela postagem que eu acabei de agendar no slot, o primeiro slot disponível. No caso era esse aqui, ó, dia 23 de dezembro. Se eu quiser postar isso aqui antes, basta eu trocar com uma outra postagem e ele faz a troca automaticamente para mim. Então nós estamos aqui no dashboard, onde eu posso engajar com quem engajou comigo e já ter ideias de postagens. Nessa aba de inspiração, ele faz uma varredura ali no LinkedIn e pega os posts sobre o meu tema mais relevantes ali dos últimos dias. Por exemplo, aqui ó, eu consigo ver o número de likes que cada um desses posts tiveram. Olha esse, por exemplo, aqui, ó, teve quase 2.000 likes sobre times de dados, não é muito tanto o que eu falo. Posso aqui fazer a filtragem também, ó. Se eu vier aqui filtros avançados, eu quero só
os que tiveram pelo menos 500 likes, publicados no último mês, ou nos últimos 15 dias. Aplicar. Ele filtrou aqui para mim. Então, geralmente eu dou uma geral assim nos conteúdos e depois eu vou marcando aqueles que eu mais gostei. Esse aqui, ó, 12 conceitos sobre inteligência artificial que você precisa conhecer em 2026. Eu gosto desses posts que falam sobre o próximo ano. Interessante, eu gosto dessa coisa conceitual. Gostei desse, eu marco ele aqui como favorito. Esse aqui sobre RH eu gostei também. Ao invés de salvar, eu vou já criar uma publicação em cima dele. Eu clico aqui em editar e postar e vou pedir para ele melhorar aqui o texto. Ele já vai automaticamente colocar o texto em português e dizendo aqui o RH está sendo reinventado ao vivo. E não é exagero. O trabalho mudou, as expectativas mudaram, a velocidade disparou. O clássico modelo dos 5 P's de RH nasceu em 1992 explicando o que move a performance das organizações. Só que, sinceramente, ninguém sobrevive em 2024 com a receita dos anos 90. A forma de trabalhar virou de ponta cabeça. Eu vou editar e postar. Eu venho aqui, clico em Edit e Post e vou fazer umas alterações aqui, ó. O RH está sendo reinventado ao vivo. Aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para ele deixar mais curto. Então agora ele deixou mais curto, o RH está mudando rápido. O trabalho mudou, as expectativas também, a velocidade agora é outra. O modelo dos 5 P's criado em 92 não serve mais, já era. Por isso eu atualizei 5 P's para a era da IA. Aqui está como você pode usar. Propósito, princípios, processos, pessoas, performance. Hoje, RH é sistema estratégico, não apoio. Ou evolui ou fica para trás. Quais dos 5 P's mais precisa de atenção na sua empresa? Comenta aqui e vamos trocar ideias. Aqui em mídia, eu posso vir aqui e gerar uma imagem direto com o Taple. Ó. Eu escolho o tipo que eu quero. Vou querer um tipo por default aqui. E clico em gerar imagem com IA. Ele já gerou a imagem, anexou ela aqui. Eu posso ver então como é que vai ficar a postagem. Ó, 5 P's ali. Como é que vai ver no mobile. Tá ok. E agenda a postagem. Ele de novo me lembrando de configurar os boosts. Eu vou colocar um comentário para ele subir depois de 5 minutos da postagem. Postagem ali agendada. Se eu vier aqui em agendamento, a postagem está aqui, ó, dia 24, falando sobre o RH mudando rápido. Os drafts aqui, continuando a navegação, é onde está as ideias que eu já comecei a fazer, que eu não terminei de escrever. Ele tem aqui um processo de você separando o que são ideias, o que está em progresso, o que está pronto para postar e o que está agendado. Ele também tem toda uma seção de analytics, onde ele analisa vários analytics relevantes aqui do meu LinkedIn, complementando os analytics que tem no próprio LinkedIn. E aqui vem os engajamentos de feed. Tá? Os comentários, eu consigo ver, que nem eu vi no dashboard, né, a visão de quem comentou em cima dos meus posts, só que agora eu vejo o conteúdo da postagem, o comentário da pessoa, e eu posso fazer as respostas para esses comentários aqui também. Por exemplo, aqui é uma postagem que eu fiz sobre o novo navegador do Google, chamado Disco. E essa foi uma pessoa que comentou aqui, ó. Miguel, você acredita que isso pode ser o princípio de uma revolução SEO e no modo de fazer conteúdo digital? E aqui eu posso pular o comentário, curtir e pular, copiar o texto, abrir o comentário no próprio LinkedIn, só curtir. Eu vou aqui colocar um concordo na resposta. Eu concordo, interfaces personalizadas vão exigir conteúdo ainda mais relevante focado no contexto. E mando o comentário que aparece lá automaticamente. Portanto, aqui é mais um canal onde eu posso interagir com quem engajou comigo. Por exemplo, olha esse post aqui do Andreas Horn, teve 212 comentários. Eu venho aqui, vou copiar o link dessa publicação, eu colo ela aqui no Taple. Ó, aqui ele já carregou a postagem e carregou todo mundo que comentou nessa postagem. Eu posso fazer esses engajamentos com eventualmente potenciais clientes, né? Ainda tem essa aba aqui, Influencers, onde eu escolho o nicho. Ele já seleciona influencers relevantes aqui para mim, para eu próprio engajar e gerar conteúdo. Por exemplo, ela está aqui botando essa Holly Joyner. Eu vou aqui gerar um conteúdo concordando com ela. Está aqui dizendo quais foram os posts dela que mais viralizaram. Histórias autênticas. Ele já sabe que o perfil é inglês, então ele responde comentário em inglês. Eu mando comentário. E assim eu vou engajando com influencers ali do meu nicho. Posso selecionar aqui o nicho de inteligência artificial. Ele já vai filtrar os influencers por influencers de inteligência artificial. Ó, aqui, esse aqui, John Cadenzani, acabou de postar. Não teve nenhum like, não vou engajar com esse. Ó, esse aqui já teve mais likes. Está falando aqui sobre o crescimento das inteligências artificiais, de alguns modelos. Eu vou vir aqui e vou adicionar valor
na conversa. É impressionante como a IA tem progredido e como os benchmarks têm ajudado a gente a acompanhar essa progressão. Ok. Também passo um tempo aqui fazendo esses engajamentos. Eu também posso criar diferentes listas de contato. Eu venho aqui adicionar pessoas, coloco uma publicação minha ou uma publicação de alguém, ele baixa as pessoas, ele faz o download das pessoas daquela lista e salva aqui na minha lista de contatos, que depois eu posso engajar também. Aqui estão os posts que eu salvei. A gente acabou de salvar 2 recentemente. Por exemplo, esse aqui, ó, 12 conceitos de IA para você dominar em 2026. Quero fazer uma postagem com base nesse conteúdo. Vou pedir para ele melhorar a postagem. Ele já vai traduzir para português. Ó, só que ele fez um texto enorme, está muito grande, quero menor. Vou clicar aqui em menor. Gostei, vou botar aqui ele para editar. O começo, eu gostei do outro começo dele maior. Eu vou pegar ele aqui, ó. Troquei o começo então para essas são as habilidades da IA que você deve dominar em 2026. Enquanto muita gente fala de IA, poucos realmente sabem aplicar. O diferencial em 2026 será dominar conceitos práticos que mandam negócio de verdade. Aqui estão 6 ideias que você precisa entender agora. Agente de IA, RAG, engenharia de prompt, gestão de LLM, IA multimodal, workflows autônomos. O futuro da IA não é conceito, é prático. Você já está aplicando algum deles? Vamos conversar nos comentários. Ok, vamos gerar uma imagem. Vamos ver como é que vai ficar a postagem. Legal a imagem e vou agendar. Eu sempre esqueço de configurar aqui uma mensagem, comentário agendado em 10 minutos, agendando a postagem. Ela já cai ali no meu calendário de postagens. Continuando aqui as funções, eu também tenho o Generated for You, que é basicamente aquela lista que a gente, inclusive, usou essa postagem aqui do meio, ele repete essa lista aqui, e eu posso pedir para ele fazer mais, clicando em Refresh, para ele fazer mais dessas postagens. No Post Generator, eu digo qual é a ideia do post, então quero colocar, por exemplo, os principais riscos da inteligência artificial. Quero no formato de Storytelling, e peço para ele gerar as postagens. Eu ainda poderia colocar mais formatações na postagem, se eu quero no formato de lista, se eu quero qual o tom que eu quero dar, irreverente, amigável, humorado, quais são os ângulos, contrário, inspiracional, story, outras tags que eu posso adicionar. Aqui ele já gerou o texto para mim, ó. Em 2018, fui chamado para uma reunião tensa em uma grande empresa de tecnologia. O clima era pesado, havia medo no ar. O motivo? Um algoritmo recém-implantado havia tomado uma decisão errada e o prejuízo foi alto. Ninguém queria assumir a responsabilidade. Todos olhavam para baixo. Então aqui ele fez todo um formato que eu não gostei, eu não vou postar isso, usando storytelling. Agora eu quero botar um mais provocante, que provoca pensamento, e vou gerar aqui a postagem. Vamos ver se ele faz melhor. Agora ele fez assim, ó. A maioria só fala das maravilhas da inteligência artificial. Poucos têm coragem de encarar os riscos de frente. Você já parou para pensar se está preparado para eles ou só está surfando a onda da inovação sem colete salva-vidas? A IA não é só sobre eficiência e lucro, ela também escancara portas para desafios que podem destruir reputações, negócios e até pessoas. Veja os principais riscos que estão batendo à sua porta. Decisões enviesadas, falta de transparência, segurança, dependência tecnológica, impacto no emprego, riscos éticos. É preciso encarar os pesadelos possíveis. A discussão não é sobre se e sobre quando. Ok, gostei. Eu vou clicar aqui em editar e postar. Vou fazer ele menor, que está muito longo, que ele já reduziu para mim. Quase todo mundo só fala do lado bom da inteligência artificial. Poucos encaram os riscos de frente. Você está preparado ou só surfando a onda? Ok, decisões enviesadas, segurança e privacidade, futuro do emprego. Você já mapeou os riscos da IA na sua empresa ou está só contando com a sorte? Legal. Aqui eu ainda poderia colocar aqui, ó, pedir para ele fazer um call to action. E aqui ele vai gerar um call to action, uma comente como a sua empresa está lidando com os riscos da IA, marca alguém que deveria ler este post. Eu copio o call to action que ele sugeriu e posso colocar aqui o call to action também. Às vezes eu uso essa função. Venho aqui em mídia, vou pedir para ele gerar uma imagem. Ele já gerou a imagem aqui, vou ver como é que fica aqui no computador. Ó, legal, os riscos da IA, no celular, ok. Vou aqui nos boosts, vou agendar um comentário para ele postar 5 minutos depois que ele fizer a postagem e pronto. Mais um post agendado. Temos também o gerador de carrossel, isso aqui é muito legal. Eu vou pegar aqui um vídeo que eu postei no YouTube recentemente. Eu postei esse vídeo aqui recentemente, uma entrevista com o fundador da My Khan original Academy, background was Salman Khan, e eu vou gerar um carrossel sobre este vídeo. Copio o link do vídeo,
venho aqui no Taplio, vou colar o link do vídeo aqui e clico em gerar carrossel. E aqui vem aquilo que eu estava falando de integrar as minhas redes sociais. Eu tenho um conteúdo específico aqui para o YouTube, um conteúdo específico para o LinkedIn, mas muitas vezes a ideia é a mesma. Eu vou só adaptando cada conteúdo para cada rede. E aqui, reparem, eu fiz um vídeo pro YouTube, no formato de YouTube, e estou aproveitando esse vídeo aqui para o meu LinkedIn também. É essa beleza de usar ferramentas como o Taplio. Olha, já criou o carrossel, já deu um título, como a IA pode revolucionar a educação, personalização, equilíbrio e novos caminhos de aprendizagem. Aqui eu vou vendo, ó, cada um dos slides que ele criou, muito legal. E aqui eu vou criar o post, usando aqui esse carrossel. Como a IA pode revolucionar a educação segundo Salman Khan. Vou pedir para ele deixar um pouco mais expandido, vou pedir para ele expandir um pouco esse texto. E aqui ele criou um texto aí, na educação, na sua futura, o presente. Salman Khan, fundador da Khan Academy, sempre acreditou no poder da personalização. Eu vou copiar essa aqui como base. Na verdade, eu vou alterar, eu posso mandar o prompt que eu quiser, né? Então vou dizer aqui, esse carrossel foi feito com base numa entrevista que eu fiz com Salman Khan. Então diz no texto que eu fiz uma entrevista com ele e que eu vou colocar o link de quem quer assistir nos comentários. Ok, ele gerou para mim melhor. Tive a oportunidade de entrevistar o Salman Khan, fundador do Khan Academy. Conversamos sobre inteligência artificial, compartilhou sua visão de transformar cada aluno em protagonista. Ele reforçou como a tecnologia deve ser aliada do professor. Quer assistir a conversa? Eu vou deixar o link nos comentários. Beleza, vamos aqui. A mídia eu não preciso criar porque é um carrossel. Se eu clicar aqui na visualização desktop, eu consigo ver como é que ficou o carrossel. Legal. E aqui em Boosts eu vou colocar comentário agendado e ao invés de colocar o link que eu já venho botando, eu vou colocar aqui, ó. O link para assistir a entrevista completa é esse. Agendar postagem e temos mais um post agendado. Eles também têm essa função aqui de repurpose content. Ele pega um conteúdo da internet e transforma numa postagem, pode ser um vídeo de YouTube ou um artigo. Dessa vez eu vou usar um artigo da Exame. O abandono da inteligência artificial geral e a busca por novos conceitos. Vamos pegar esse texto, esse artigo. Ó, grandes nomes de tecnologia estão mudando o jogo. Em vez de inteligência artificial geral, vemos termos como superinteligência pessoal, inteligência geral útil. Por quê? Para criar sistemas que sejam realmente práticos, controláveis e livres daquela sensação de fim de mundo que a GI carregava. Ok, vamos editar essa postagem. Eu acho que ela já está bem redondinha. Meta, OpenAI e Google, todos investindo pesado em modelos que transformam negócios. Vou tirar aqui até 2026. Se você quer estar à frente, é hora de entender essas novas fronteiras. O futuro é de IA que serve, não que assusta. Essa frase está ruim. O futuro é de IA que serve, não que assusta. Vou tirar essa frase. Quem estiver preparado, lidera. Quem ficar parado, fica para trás. Vamos conversar sobre como aplicar essa revolução na sua estratégia. E aqui eu vou colocar um CTA. Vou clicar aqui em criar CTA. Quero que você faça um CTA para a pessoa me mandar um direct e a gente conversar sobre como implementar IA na empresa dela. Se quiser entender como a IA pode transformar o seu negócio na prática, me manda um direct e vamos conversar sobre soluções reais para a sua empresa. Vou apagar essa pergunta e vou colocar esse call to action. Vou gerar uma imagem, vejo como fica a postagem, ok, compartilhar postagem. E essa aqui eu vou postar sem colocar nenhum booster. Aqui nessa função database eu tenho como exportar diferentes listas. Aqui, por exemplo, eu estou fazendo a pesquisa fundadores de empresas de software que têm mais de 5.000 seguidores. Ele gera toda a lista aqui para mim e eu posso exportar essa lista ou adicionar essa lista ali na minha lista de contatos, por exemplo. Vou colocar aqui, ó, criar nova lista, vou botar Founders, Estados Unidos. Criei essa lista aqui. Portanto, se eu vier aqui em Custom Lists, ele vai aparecer lá as postagens dos fundadores de empresas de size americanas com mais de 5.000 seguidores. E, por último, essa função de Outreach, onde eu consigo mandar mensagens em massa. Eu adiciono aqui as pessoas que eu quero mandar, ou de uma lista que eu já tenho criado, por exemplo, os fundadores de empresas americanas, ou de uma conta específica, ou de uma postagem específica, e adiciono as pessoas. Depois eu escrevo a mensagem que eu quero mandar
para as pessoas, podendo colocar formatação e variáveis em relação ao nome da pessoa, e mando e as pessoas recebem as DMs. Eu consigo fazer esse contato com as pessoas aqui. Eu também tenho os auto-DMs, eu posso configurar para ele mandar mensagens automáticas de acordo com o que acontece. Eu também consigo fazer o tracking, se as minhas mensagens estão sendo abertas ou não, e ver todo o histórico de mensagens que estão na fila. E é graças a essa ferramenta aqui do Taplo que eu consigo administrar o meu LinkedIn e manter ele como uma máquina de vendas para mim. Eu gerei muitos negócios por conta desse meu engajamento que eu consigo construir no LinkedIn. Abre a sua conta no Taplo, começa a usar, você tem um período trial para usar. Me marca lá nas suas postagens para a gente interagir também. Se você gostou desse vídeo, quer mais tutoriais como esse, não esqueça de curtir esse vídeo aqui, me seguir no canal e na semana que vem tem mais. Beleza, mano?